Olá a todos, bem-vindos ao quarto seminário do SPA. É com muito prazer que estamos outra vez aqui todos reunidos. Desta feita, a nossa convidada de hoje é a doutora Leninha Wagner, psicóloga, neuropsicóloga, doutora em psicologia, PhD em neurociências, tem inúmeros prémios e homenagens, já foi 3 vezes homenageada no Rio de Janeiro, recebeu o prémio em Minas Gerais, homenagem do Estado de São Paulo, medalha da ONU, e esta tarde vai falar-nos da temática a neurociência aplicada à tomada de decisão. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O seminário é para todos vocês que querem aprender um pouco mais sobre neurociência e tomada de decisão. Isso com aplicabilidade para a vida diária. Eu não poderia falar de tomada de decisão sem falar um pouco anteriormente sobre neurocognição, neuroanatomia e também neuroquímica. Como funciona todos esses processos para que nós possamos tomar decisões diárias, costumeiras, rotineiras e também muito importantes para a nossa vida. A neurocognição, ela tem foco na compreensão das atividades cerebrais e nos processos de cognição. Porque a aprendizagem, ela não é apenas o resultado de acúmulo e armazenamento de informação, mas sim da elaboração desses processos para que essas informações, através do nosso aparelho perceptual dos 5 sentidos, possam ser armazenadas como conhecimento, experiência de vida, para que assim a gente possa articular o pensamento e derivar esse saber na vida cotidiana, naquilo que a gente precisa escolher. E nós tendemos sempre a escolher aonde perdemos menos e ganhamos mais. Para isso, processos mentais elaborados e refinados precisam ser utilizados. Vamos falar de neuroanatomia. Como o nosso cérebro é construído? O primeiro cérebro de um embrião é chamado esfenoide. É um osso em formato de asa de borboleta que dá suporte à construção dos 3 andares, que é a feitura do nosso cérebro. Esse osso, nesses 60 milhões de anos, sofreu 5 pequenas modificações, evoluções. Quando isso aconteceu, em todos os continentes, nós, seres humanos, fomos nos erguendo e evoluindo. Principalmente quando a gente estuda o gene FOXP2, que é responsável pela linguagem, pela habilidade que nós temos de transformar o pensamento articulando palavras. O cérebro é feito em 3 andares, como eu já havia falado. E ele é construído de trás para frente. O primeiro cérebro é um cérebro que está aqui na base, um cérebro que nós chamamos de reptiliano. Ele roda um programa no sistema nervoso central, simpático e parasimpático. Depois, sobre ele, tem um cérebro do sistema límbico, que está gerenciando todas as nossas emoções. Por último, a área mais nobre e rara do cérebro humano, que já seria o cérebro do Homo sapiens, do homem sábio, que compõe toda a parte do lobo pré-frontal, chamada de neocórtex, e é justamente aí que está a cognição. Quando nós usamos esse termo cognição, estamos falando de leitura de cenário, interpretação, principalmente tomada de decisão, controle do impulso que temos e principalmente também a manutenção do foco atencional, quando nós trazemos o engajamento às tarefas que precisamos realizar. Dito isso, passamos a entender como a neurociência pode ser aplicada à gestão de pessoas. Quando nós estamos numa equipe, num time, numa tribo, a gente está ali o tempo todo socialmente se relacionando. E essa relação ela tem base na emoção. E aí a neurociência entra para descobrir como esses processos mentais da emoção nos colocam em engajamento de atitudes que são inicialmente muito particulares, singulares, mas que terão um efeito cascata na sociedade em que a gente está, na comunidade em que nós participamos. Então, nós somos todo o tempo um singular misturado a um plural.
E essa percepção das interações humanas é justamente a gestão de pessoas através da neurociência, com esse olhar mais holístico e sistêmico do comportamento humano. Nós estamos, por assim dizer, na grande corrente da vida. Quando se solta um elo, fica-se só. Então, participar o tempo todo desse comboio social, através de atividades colaborativas, para que a gente não apenas se mantenha ocupado, mas sim produtivo, com resultado positivo nas interações sociais, nos ambientes organizacionais, acadêmicos e na vida social, inclusive nos relacionamentos mais íntimos, familiares, relacionais românticos. É preciso que cada um faça a sua parte. A contribuição da neurociência nessa motivação é justamente entender como o processo que gera a neuroquímica, por exemplo, a ocitocina, a gente chama esse neurotransmissor de o hormônio responsável pela qualidade dos vínculos afetivos, como se fosse, por assim dizer, a cola do amor, o que nos une, o que nos conecta uns com os outros, para que possamos construir algo coletivamente, para que as nossas decisões sejam boas, não somente para nós, mas para aquele lugar, aquele cenário em que todos estamos o tempo todo centralizados de alguma forma. Quando a gente produz essa neuroquímica, ela está ligada às emoções que a gente vive nas interações sociais. E a neurociência nos explica isso através da motivação. Quando a gente pensa nessa palavra motivação, eu penso logo em motivo para uma ação. E isso é a neuroquímica em processamento no nosso cérebro. Ela não fica no cérebro. Ela é descarregada na corrente sanguínea e promove uma resposta motora de um fazer muito prático na vida, colaborando assim para as realizações das tarefas diárias. Quando falamos de neurociência, falamos também de neuroplasticidade. E é isso que causa uma modificação no cérebro. Cada vez que uma informação nova chega a nós, é como se gerasse um novo caminho dentro da circuitaria neural, produzindo, portanto, a neuroplasticidade, uma modificação no cérebro. O cérebro humano, ele age como se fosse um simulador. Quando estamos em comunidade, quando estamos nas nossas interações sociais, através do neurônio de espelho, nós agimos mimeticamente, empaticamente. De certa forma, a gente mimetiza o comportamento do outro, dos outros. Aprendemos e ensinamos o tempo todo formando esse par, que ensina e também aprende. A gente troca informações o tempo todo, através de teorias, mas principalmente de modelos, aprendizagem por modelagem, modelos que nos inspiram a seguir na vida, imitando, inspirando o tempo todo alguém que está numa evolução acima da nossa. E aí entra uma figura super importante, é o líder. O líder, ele não é o chefe. O líder é aquela pessoa que está o tempo todo dentro de um meio acadêmico, de uma escola, de uma faculdade, ou de uma pequena sociedade, de um clube, ou no nosso ambiente laboral, organizacional. Ele está o tempo todo olhando as pessoas, os comportamentos, e ao primeiro sinal de que alguém não está bem, ele intervém preventivamente. Eu costumo frisar sempre que as ações preventivas, elas são muito mais inteligentes e menos onerosas do que as ações corretivas, quando o problema já está instalado. E se nós pensarmos em motivação através das emoções, é o que nós temos de mais contagioso. Quando uma pessoa que está carregada, estressada, negativa, ansiosa, entra em contato com o time dela, com o grupo dela, ela pode contaminar, fragmentando esse grupo que anteriormente estava conectado e unido. Então, quando a gente quer agregar valor
algo que precisa ser feito, trazer engajamento e motivação, é muito importante a gente perceber, o líder perceber, quem está conectado na mesma energia motivacional, quem está motivado, e quem está fora desse processo cognitivo que a emoção está comprometendo, através de uma emoção estressora negativa, porque ele vai fragmentar e contaminar a equipe. Uma pessoa motivada, ela pode ter o poder de contagiar emocionalmente, positivamente, as outras. Mas uma pessoa estressada, nervosa, desmotivada, desanimada, ela vai contaminar todas as outras. E aí o papel do líder, de identificar previamente. A confiança e a liderança, elas têm uma característica de estar intimamente ligadas. Porque quando nós temos relacionamentos transparentes, que nos geram confiança de acreditar naquela pessoa, nós nos sentimos altamente conectados, confiantes, acreditando que essa pessoa ou esse grupo de pessoas que nos geram confiança, credibilidade, estarão conosco do início ao fim. Então, se der certo, iremos conquistar algo juntos, porque o sucesso é sempre uma construção coletiva. Tem sempre uma equipe, mesmo quando uma única pessoa sobe no pódio para receber uma medalha, por exemplo, acreditem que por trás dessa única pessoa há uma grande equipe. Então, o sucesso é uma construção coletiva. Precisamos de pessoas motivadas e com energia para cima, para que haja engajamento, resolução dos problemas, para que ninguém fique somente ocupado, mas sim produtivo, para um resultado final de alta performance. O córtex pré-frontal, como eu falei anteriormente, é essa região. Nós compartilhamos, por exemplo, 98,7% do DNA com os chimpanzés. Mas quando nós observamos as características físicas do chimpanzé, nós percebemos que a testa, o lobo pré-frontal, é muito reduzida, é menor do que a nossa. Nós evoluímos tanto e nessa região nós temos todas as funções executivas, toda a cognição, como anteriormente eu já citei, leitura de cenário, tomada de decisão, controle inibitório, uma série de funções que nos levam a performar bem diante da vida, porque quando falamos de tomada de decisão, parece que é algo muito distante da nossa vida, porém, é algo que a gente faz no dia a dia e o tempo todo. Somente nós, humanos, temos essa competência e essa capacidade de articular o pensamento para ações futuras. Eu posso planejar para executar. Então, nós somos filhos do tempo. Nós entramos no tempo, tal qual na mitologia grega, a lenda de Cronos, o tempo é o que nos dá a vida. Nós precisamos de 9 meses para a feitura da pessoa humana. Então, quando entramos no tempo, articulando o passado, o presente e o futuro, nós entramos para a vida. O tempo nos dá a vida. E o tempo nos tira também a vida, né? Quando a gente completa o ciclo vital a caminho da finitude, é o tempo que nos devora e nos leva de volta para o lugar de onde viemos. A tomada de decisão. Antes de falar de tomada de decisão em si, eu gostaria que vocês lembrassem quantas decisões vocês tomaram hoje durante o dia. A que horas colocaram o despertador para funcionar, para poder levantar? Tomaram banho antes do café da manhã ou depois? O que escolheram para consumir no seu café da manhã? Que circuito fizeram? Escolheram ir de moto, de carro, de Uber, de ônibus? Que caminho fizeram para chegar ao trabalho? Então, todas essas pequenas escolhas do nosso dia a dia, que parece algo tão simples, é um substrato desse refinamento, desse processamento de dados que são cerebrais e cognitivos. Quando eu penso em tomar decisões, eu penso em 3 mecanismos básicos, que seria o instinto, a experiência e a razão. Eu vou trazer aqui um exemplo que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. O instinto é aquilo que todos nós usamos. Nós somos seres emocionais. O nosso cérebro funciona
Primeiro, através da emoção. Nosso aparelho perceptual dos 5 sentidos, o sexto é só as mulheres que têm. O aparelho perceptual dos 5 sentidos, ele interpreta o mundo, ele traz, através dos filtros emocionais, aquilo que nós decodificamos das experiências que nós temos. Porém, quando nós somos ainda jovens, o adolescente, ele ainda não tem toda essa parte formada e madura para que ele possa realmente exercer com a experiência e a razão a tomada de decisão mais assertiva. Todos nós já fomos jovens, devem ter alguns jovens aí também me ouvindo agora, e somos motivados pelo impulso, somos movidos por uma emoção. Por quê? É como se o nosso cérebro fosse essa folha de papel em branco. Ainda não tem experiência, ela não tem marcas, não viveu o suficiente. Então, nesse momento, as tempestades da alma, os momentos de estarmos muito ansiosos, mexem com a gente e a gente não consegue racionalizar para resolver um problema de forma mais madura e experiente. Conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, e a gente vai ganhando experiência, vai errando e construindo esse repertório, esse arcabouço de experiências da vida, o nosso cérebro vai sendo marcado, vai conseguindo trazer para a nossa memória dados arquivados dessas experiências, e aí a gente articula o pensamento, deriva esse conhecimento para usarmos na vida. E quando isso acontece, nós já estamos marcados com muitas coisas que lançamos mão no momento em que precisamos tomar uma decisão. No início, quando essa folha ainda está em branco e não foi amassada, marcada, tudo não faz muito barulho. E gera muita ansiedade, muito medo. O que eu faço diante disso? Quando essa folha já está marcada, quando o nosso cérebro já sofreu as experiências e cometeu os erros, e do ruim a gente tira o bom lição, aprendizado, nós já não fazemos tanto barulho emocional na vida. A gente consegue utilizar, além desse instinto natural, essa experiência. A gente busca dentro dos dados os recursos que nós temos para tomarmos decisões mais assertivas, mais racionais e menos emocionais. A razão, ela vem para nos trazer a propriedade de centrar a emoção. Quando eu trato os meus pacientes, eu costumo trabalhar tríades. A primeira grande tríade, tudo que é importante nessa vida é feito em 3, né? Sólido, líquido, gasoso, terra, céu e mar, prótons, nêutrons e elétrons, cabeça, tronco e membros, tudo que é importante é uma tríade. Então, a primeira grande tríade que eu trabalho no consultório é o autoconhecimento, a autoimagem e a autoestima. E a segunda grande tríade, ela pertence muito à tomada de decisão, que é a consciência emocional. O que é que eu estou sentindo? Eu estou realmente nervosa, irritada, ou eu estou com fome? Talvez eu esteja só com fome, e a fome me deixa extremamente irritada, né? Depois eu trabalho a inteligência emocional. Por que eu fiquei com fome e fiquei extremamente irritada? Então, eu tomo consciência do que eu estou sentindo e a minha inteligência emocional permite que eu construa planos para ações futuras para que isso não me aconteça mais. Aí é o lugar em que eu chego na maturidade emocional. Então, nós usamos sempre 3 mecanismos na tomada de decisão. O instinto, a emoção, que nunca nos abandona, a experiência que nós adquirimos com o passar do tempo, porque lembre-se que um adolescente, ele ainda não tem formado e maduro o lobo pré-frontal, onde estão as funções executivas, que nos dão a competência de tomar decisões mais assertivas, e também a razão, a maturidade, que faz a gente equilibrar esses 3 pratos dessa balança para tomarmos a decisão nas nossas vidas. Bom, dito isso, eu quero finalizar dizendo que a motivação é para todos, mas a perseverança é só para os vencedores. Às vezes a gente erra e recomeça para conseguir acertar. Precisa de engajamento.
Se você quer fracassar, deixe para amanhã, não faça hoje. Quando você quer vencer, você persevera, insiste, persiste, para que você consiga, no final da sua trajetória, deixar um legado para quem você ama, que vai contar a história e sobreviver à sua passagem com aquilo que você conquistou na vida. Bom, eu sou a doutora Leninha Wagner e tenho o consultório Substância Singular, o Instagram também, Substância Singular. E para quem está atravessando algum momento de experiência negativa na vida, com problemas emocionais ou mesmo da ordem do neurológico, me procurem, por favor, que para tudo tem sempre uma saída, um jeito, e eu acredito muito nisso. Muito obrigada por terem me convidado para esse seminário. Muito obrigada também na nossa parte por todo o conhecimento partilhado. É sempre um prazer e uma honra ouvi-la. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Até a próxima.